Se eu já entendo tanto o meu universo interno, se eu já compreendi de onde que veio essa carência, ou essa necessidade de ser amado, eu não me sinto amado, ou eu não tenho amigos, ou eu sofri bullying, ou eu sofri rejeição, ou eu tive um ex-relacionamento tóxico. Se eu entendo tanto, eu já sou muito bom nisso, né? Eu já sou muito bom nisso. Então, onde eu tenho que me tornar bom? Na vida exterior. Em fazer, em agir. Mas não é a consequência lógica do seu pensamento, como uma pessoa que consome esses conteúdos de autoconhecimento aqui. Não é. Você pensa, se eu sou tão bom na percepção do meu universo interno, dos meus bloqueios emocionais, se eu trabalho tão bem com o meu terapeuta, se eu busco autoajuda, se eu entendo tão bem os meus processos internos e eu não consigo agir de acordo com provocar mudanças na minha vida externa, é porque esses processos internos são muito fortes. E não é. É porque você não está exercitando o músculo que pessoas ditas como materialistas exercitam. Viu? É por isso. Ó, a grande iluminação. Ó, desce uma luz da nuvenzinha. É por causa disso. Entendeu? Mas no seu entendimento não é assim. Você acha que você já percebeu todo o trabalho interno que vai te desbloquear. E se você não consegue ainda se sentir confiante, potente, se você ainda tem carências afetivas, é porque elas são muito fortes. Você tem que fazer mais trabalho interno, mais trabalho interno. Não, meu amigo. Você tem que fazer uma faxina na sua casa, metaforicamente, se você quer se sentir bem por dentro. Você tem que cortar as pessoas, você tem que vencer a procrastinação, você tem que trabalhar mesmo quando você não tiver vontade. Você já está muito bom com o seu universo de dentro. Você tem que ficar bom com o seu universo de fora agora. E uma pessoa materialista é o contrário. Ela faz o dinheiro, ela faz a grana, ela se sente potente, ela tem potência. Mas muitas vezes ela não entende. Ela não desenvolveu empatia. Ela não tem sensibilidade com o outro. Então, ela não percebe que as pessoas estão se afastando. Não é porque todo mundo me inveja. Não, é porque você está insuportável. Então, falta o olhar para dentro. Mas você caiu nesse vídeo, não está te faltando olhar para dentro. Está faltando para fora. Ação. E como que a gente vai fazer isso nesse primeiro entendimento, que vão ser 3 entendimentos aqui, ou 3 momentos do vídeo, tá? Em que você vai perceber que você não é carente. Eu tô te falando que você não é carente. Você tem que me dar um voto de confiança, tá? Para que você não sinta mais essa carência afetiva que você acha que sente, mas não é carência. É uma conclusão emocional distorcida. É uma carência percebida, tá? Mas para que você entenda isso, não é carência que você sente. É falta de potência. Lembra aquele momento, aquela situação na sua vida que você estava se sentindo potente, mas que você estava relativamente sozinho? Lembra? Lembra? Ah, Bárbara, eu estava indo bem na minha vida financeira, eu estava indo bem nos meus estudos na faculdade. Eu não estava com nenhuma namorada, nenhum namorado, eu não saía muito. Mas as coisas, eu sentia que eu tinha potência sobre a minha vida. Potência, gente, é capacidade de realização, tá? Capacidade de abrir caminhos. Lembra? Pois é. Tava bom, não tava? Não tava esse buraco no peito de eu preciso de alguém, de eu não sou amado. Se dê um voto de confiança para olhar. Porque isso aqui mexe com sombra. Todo vídeo de desprogramação você vai levantar resistência. Eu já sei. Entendeu? Eu sei. Mas se você chegou até aqui, se dê um voto de confiança para sair desse buracão de necessidade, de um amor que venha das pessoas e você não é suprido. Calma. Se dá um voto de confiança para entender que esse excesso de carência não é exatamente isso. É falta de potência. Tá? Isso, eu sou a porta-voz disso.
Mas eu recebi essa mensagem antes de passar para vocês há muitos anos. Eu tava nessa coisa de, mas eu não me sinto amada, eu não sou amada, e eu já tinha feito toda essa seara, gente. Ai, a minha família, ai, a minha infância, ai, a minha adolescência, ai, meu não sei o quê. E sim, eu tinha todas as respostas, eu não vou usar a palavra desculpas porque eu não gosto, eu tinha todas as respostas. Então eu falava com a espiritualidade, não, mas eu não fui amada, é por isso que eu não sinto. Não, mas eu ainda busco o amor porque essa pessoa me faltou, porque tal coisa, tal coisa. E aí foi isso que eu ouvi. Perceba que você não é carente. Você se acha impotente. Perceba que toda vez que você perde potência, que você fica impotente, você quer um colinho. Você quer um aconchego, você quer um colinho, você quer ser colocada no colinho como um neném. E você está dizendo que é uma necessidade de amor e afeto. Não é. Como você não se sente potente para transformar a sua vida, a sua sensação emocional é alguém me dê colo, alguém me carregue porque eu não estou conseguindo. E eu fiquei escutando aquilo da espiritualidade e eu falei, meu Deus do céu. Porque eu não conseguia entender na época, então talvez você não consiga entender agora. Mas dá um voto de confiança para essa mensagem da espiritualidade entrar na sua vida. Dá um voto de confiança, tá? Eu sei que você vai olhar e vai falar, não, mas eu sinto falta de amor. Não é de colinho. É o que eu falava. Eu falei com os amigos espirituais, eu falei, eu não quero que ninguém me carregue, é que eu realmente não tô dando conta a eles. Tá vendo? Vamos criar um cenário. E se você desse conta? E se você conseguisse hoje transformar sua vida financeira, seus relacionamentos, sua saúde, sua beleza? E se você conseguisse hoje? Aí eu falei, bom, mas eu ainda ia querer me sentir amada. Aí eles, mas olha como isso é diferente. Dessa necessidade desesperada do outro. A necessidade desesperada do outro não é necessidade de amor. Isso não é amor. Isso é abrigo, porque você está com insegurança, você precisa se abrigar. Isso vem, sim, pode vir sim de um estresse pós-traumático, pode vir de uma série de coisas, gente. Por isso que eu falo que não são desculpas. O seu psicológico, ele se sente assim. Então, como é que você vai começar a corrigir essa carência excessiva? Que não é a busca por amor, não é a necessidade de amor. É a necessidade ou de colo, ou de segurança. Vai vendo qual é a voz da sua carência. O que a sua carência está pedindo no fundo. Porque você com potência na vida... Ah, Bárbara, mas eu era potente com 20 anos. Pois é. Nós vamos entrar aqui num momento em que você vai entender isso. Lembra? Potência da alma, potência do ego. A potência do ego, gente, por que a gente tem que ir superando essa coisa de se orientar pelo ego, né? Porque a potência do ego é a potência da Matrix. Você só é potente com 20 anos de idade, você só é potente quando você tem colágeno, você só é potente quando você tá no pico da juventude, você só é potente quando você tem o dinheiro X, você só é potente quando você tá melhor que todo mundo. Então, para a Matrix e para o ego, você só é potente em momentos específicos da vida, em circunstâncias específicas, porque é um jogo de ganha e perde, perde e ganha, comparação, não é isso? Comparação. Então, perceba, quando você se sente impotente, quando você está perdendo potência na vida, é um jogo de comparação até mesmo com você. Nesse momento da minha vida em que eu recebi essa mensagem espiritual, você não é carente, você está impotente. Ganha potência, descobre a potência que você é, a capacidade de realização que você tem na sua vida, que essa carência desaparece. Essa vontade de amorzinho desaparece. E eles utilizaram a palavra amorzinho de propósito, tá? Porque existe o amor, que é o amor maduro, entre duas pessoas ou entre um grupo de pessoas, mas existe o amorzinho, que é essa vontade de um colinho, de alguém me socorre, eu não tô dando conta. É um amorzinho, é uma coisa meio perniciosa, é uma coisa que... E você só vai trazer pessoas para o seu campo magnético desse jeito que vão parecer que são afetivas, mas que também precisam de você para certas coisas. Porque você, sem querer, você está num jogo de interesse.
a gente não percebe. Quando a gente está na potência do ego, é jogo de interesse. Certo? Então, quando você vai entendendo que você sempre é potente na sua vida, só que você precisa exercitar essa potência alinhada com a sua alma e com a sua assinatura energética, a gente vai entender isso aqui, fique tranquilo, você percebe, peraí, eu não estou perdendo potência. Então, como eu dizia, a potência do ego é uma potência sempre comparativa. Naquele momento da minha vida, eu estava com menos dinheiro, menos saúde, menos beleza, eu estava com menos tudo. Então, eu comparava com o meu eu de um tempo atrás e eu falava, gente, eu estava mais bela, eu estava com mais saúde, eu estava com mais dinheiro, por mais que naquela época eu não tinha dinheiro mesmo, mas eu estava menos pior, eu estava com mais potência. Isso é o ego. Você compara o seu eu de agora com as circunstâncias externas, com o seu eu do passado, ou com o seu eu do futuro, ou com amigos, ou com a sociedade, ou como você acha que você tinha que estar. O ego é sempre comparativo. Você sempre está perdendo, né? Então, quando eu me senti tão impotente daquele jeito, eu falei, meu Deus, eu não tenho amor, eu não sou amada. A gente faz esse link, né? Porque você olha para as pessoas e você fala assim, quem é que vai me socorrer? E ninguém te socorre. Ninguém te socorre. A menos que você tenha pessoas realmente amorosas na sua vida, que não era a minha situação ali. Porque o amor dessas pessoas era do ego, né? Então, não tinha como eu obter um afeto verdadeiro. Não tinha. Eu falei, eu tô numa situação completamente difícil e eu não obtenho esse afeto. Então, eu ficava mais impotente ainda e eu me sentia mais carente do outro, mais impotente, mais carente do outro. Até que os amigos espirituais começaram a trabalhar fortemente comigo e falar assim, é o contrário, você tá aumentando a sua necessidade do outro, você tá aumentando a sua carência, eu preciso ser amada, eu preciso de um colo, eu preciso que me entendam. E você tá diminuindo a sua potência, Aumenta a sua potência e você vai cair com a carência. Eu falava, não tem como eu aumentar a minha potência. Como que eu vou fazer dinheiro nesse estado de saúde? Como que eu vou me sentir bem? Não tem como. A minha única solução é alguém me trazer esse afeto. Porque se eu me sentir amada, se eu me sentir acolhida, eu pelo menos vou baixar meus níveis de ansiedade para conseguir produzir, né? Como que eu vou conseguir ser potente? Como que eu vou conseguir sair da potência sem afeto? E aí eles, nós somos o seu afeto. Você é o seu afeto. Não teve jeito não, viu? Teve que ser eu me amando e a espiritualidade me amando. Não teve jeito. E eu não entendia. Eu falava, tá muito pesado pra mim. Esse afeto, essa carência afetiva que eu tenho, ela tem que ser suprida. Se eu não me sentir amada nem um pouquinho, eu não vou conseguir ter potência. Eu falava com os amigos espirituais, eu falava, mas a gente tá aqui te amando, Deus tá aqui te amando. Eu falava, mas eu não quero o amor de Deus, eu não quero o amor da espiritualidade, eu quero o amor de seres humanos. Aí eles, mas no caso os seres humanos que você tem ao seu redor não tem condição. Então não tem jeito. Então, gente, quando eu trago essas coisas aqui pro canal, entende? Eu não fico contando meus casos não, mas às vezes eu conto uma coisa ou outra pontual. Porque são coisas muito viscerais, são vividas. E tem gente que tá assistindo aqui que vai falar assim, Bárbara, eu já vivi isso. Eu caí num fundo de poço de saúde, de dinheiro e tudo. Porque eu queria ser amada por uma pessoa específica. Então eu caí numa decepção amorosa, caí numa carência afetiva, fiz de tudo pra pessoa me amar, fui lá no chão. E isso me trouxe impotência. E aí eu fiquei sem o amor e também sem a saúde, sem o dinheiro, sem a beleza. E aí não teve jeito. Porque não tinha como fazer essa pessoa me amar, não tinha como, a pessoa não tem maturidade pra isso. Eu tive que fechar a porta e com toda a carência afetiva e tristeza e depressão e tudo mais,
eu tive que voltar a me reerguer. E aí, quando eu voltei a reerguer minha saúde, quando eu voltei a reerguer minha beleza, quando eu voltei a reerguer meu financeiro, essa pessoa não quis voltar aos XYZ? Ou apareceu uma pessoa maravilhosa? Mas aí, eu já sabia que eu era potente. A potência da alma, gente, é diferente da potência do ego. Uma pessoa na potência do ego, como eu já comentei, né? Ela é potente porque ela tem as coisas de fora. Uma pessoa na potência da alma, ela é potente. Então, ela é a potência. Ela é capaz de se reerguer. Então, esse vídeo ele tem muitas camadas, tá? Eu gostaria de conseguir transmitir para vocês de forma telepática, tá bom? Porque tem gente que vai pegar numa camada mais rasa, tem gente que vai pegar todas as camadas. Enfim, eu não vou conseguir transmitir isso tudo num vídeo, é muito difícil, tá? Mas sinta o amor da professora por você. Talvez você esteja num momento de vida que você sente como eu senti naquele momento, enfim. Mas, Bárbara, eu não tenho ninguém para me amar. E é muito verdade isso do divino, gente, da espiritualidade. O seu eu superior, numa outra linha do tempo, ele tá te ajudando, sabe? Tem tanta coisa maravilhosa aí que você não consegue ver, mas abra-se para sentir. E se esse vídeo chegou até você, deixa o seu like, deixa um comentário aqui sobre as suas percepções também, porque ajuda no engajamento do canal. Compartilha com seu colega que está nessa fase difícil, mas entenda que já é a mensagem do universo para você. Chegou de alguma forma, né? Então, se você fica batendo nessa tecla de que você tem uma carência afetiva, que não foi suprida na infância, na adolescência, que você está muito sozinho hoje na sua vida, e que quando você melhorar o seu emocional, quando você melhorar o seu afeto, ou o seu coração, ou quando você receber o amor de fora, você vai conseguir ser potente, isso está te paralisando. Para ser potente, você precisa exercitar a potência. Às vezes, a vida tem momentos que são pontes, mas às vezes a vida nos apresenta momentos que são portas. Isso eu aprendi com Eckhart Tolle do Poder do Agora. Quando na vida nós estamos num momento de ponte, a gente precisa atravessar essa ponte. Aí você fala, poxa, eu comecei agora nesse processo de autoconhecimento, poxa, eu comecei agora. Você está atravessando, você está num processo. Mas às vezes é só uma porta que você tem que fechar ou abrir. Você precisa treinar para abrir e fechar uma porta? Não. Você precisa se dar tempo para abrir e fechar uma porta? Não. Abri assim, ó, pá, abri. Fechei assim, ó, pá, fechei. Então, a ponte é esse processo de autoconhecimento, de se tornar bom, em fazer uma análise, em liberar, perdoar pessoas do passado. Só que ser potente, exercitar a potência é porta, né? Então, quando eu comecei o Desprogrames, que eu estava nessa situação super difícil da minha vida, eu falei, eu só tenho o tarô e eu tenho que fazer dinheiro. Eu tenho internet, eu tenho o Wi-Fi muito ruim, mas eu tenho. E eu tenho as cartas. Eu vou começar a colocar o tarô. Porque eu sei fazer isso, eu ajudo as pessoas e eu faço minha graninha. E eu comecei a perceber que eu era potente para mudar a minha realidade. Que eu era potente para transformar a minha vida. Então, eu já tinha muita análise, eu já tinha entendido o quanto eu tinha sofrido, eu já tinha entendido quantas pessoas não tinham nível de consciência, que elas falavam que me amavam, mas elas não conseguiam, só projetavam. Eu já tinha entendido muita coisa. Tava na hora de eu abrir as portas da minha vida. Mas, Bárbara, eu só vou abrir as portas para a minha vida. Não vai só, não vai quando e não vai se. É agora, meu chuchu. É agora. O divino está olhando para você nesse momento e está falando, você não é carente. Você não é carente. Nada te falta emocionalmente. Mas como você não exercita a sua potência, você fica nesse universo emocional girando, girando, girando. Quem vai me fazer me sentir bem emocionalmente para que eu me autorize a ir para a vida? Parece pesado? Parece cruel isso que a professora está falando? Não é pesado nem cruel, é só uma linguagem muito direta, gente.
Quem vai te fazer se sentir bem? É o namorado? É o ex-marido? É a mulher que você gosta que te deu um fora? É o seu pai e sua mãe que já estão com 70 anos e vieram de uma criação difícil, que não sabem o que é amor? É quem? É alguém que você não conhece que vai vir no cavalo branco? É quem? Quem? Se não você. Contando com todo o apoio da espiritualidade para te ajudar agora. Quem se não você? Para abrir a porta. A ponte, a travessia, o processo interno de entender as sombras, os arquétipos, fazer curso, workshop, terapia, você é fantástico. Mas se as suas coisas na vida exterior estão travadas, você está esperando ser resgatado. Isso é ser carente. É aguardar um colo, um útero. Por que você está aguardando um útero se você já é adulto? Abra as suas portas. Eu tinha um tarô, uma internet ruim, uma webcam bolinha de R$50. O que você tem hoje? Use as ferramentas que você tem hoje. Ah, Bárbara, mas não é fácil. Quando vai ser mais fácil? Ficar na carência é aguardar um aconchego emocional para que você abra as suas portas. A notícia que eu tenho para te dar é que quando você tiver aconchego emocional, você vai colar nessa pessoa igual um siamês. Você vai voltar pro útero, você vai querer o colinho do papai, você vai querer o útero da mamãe. A vida não vai permitir isso. Então, gente, não é um discurso raso de para de ser vítima, para de chorar. Eu tô te explicando o mecanismo que foi explicado para mim. E vocês acham que a gente não tem gatilho de impotência, mesmo quando trabalhou isso? Tem. Tem gatilho de impotência. Às vezes eu falo assim, ai meu Deus. Igual o último vídeo do canal entrou já tem um tempo, porque eu tive problema com o áudio. E vocês não sabem, eu sentei aqui pra gravar, deu problema com o áudio de novo. Aí eu falei, lá vai eu gravar de novo. Tô gravando esse vídeo pela segunda vez. Com o áudio direito, agora que eu configurei direito, né? E aí eu pensei, por que eu vou fazer corpo mole? Por que eu vou reclamar? Olha a abundância que eu tenho hoje. E quem é que me deu? Eu e Deus. E é você e Deus que vai te dar. Um namorado, um esposo, um marido, claro, né? É muito legal e é muito importante dividir as tarefas, fazer as coisas, mas é isso. Você não é carente. Você não é carente. Você precisa exercitar a sua potência. Ah, Bárbara, mas eu vou ficar sobrecarregado, sobrecarregada. É o contrário. Na potência do ego, você fica sobrecarregado porque você faz para fora. Na potência da alma, você vai configurar a sua vida financeira e afetiva de uma forma que te traz plenitude e bem-estar, que é o segundo e o terceiro passo em momentos desse vídeo. O primeiro é entender tudo isso que a gente viu até agora. O primeiro passo todo é tudo isso aqui. Eu me torno impotente porque eu quero um colinho, eu quero o útero, o colo. E aí eu vou ficando impotente que eu vou perdendo as minhas coisas porque eu tô me posicionando na vida de forma infantil, simbiótica. Eu não quero fazer individuação junguiana, eu não quero ser o adulto potente para a vida que eu nasci, que eu vim para ser. Eu não quero me parir. Ah, minha mãe já me pariu. Não, mas você tem que ter um segundo parto, né? Você tem um segundo parto. Isso é o Hermann Hesse, né? No livro Demian, você tem que se parir. Né? Então você já teve o primeiro parto, agora, que foi da sua mãe, agora é o seu. Se você não quiser se parir, como é que vai fazer? Cuidar da sua saúde é responsabilidade sua, da sua beleza, do seu dinheiro, é responsabilidade sua. E você acha que não está fazendo porque você é carente, porque você tem falta de afeto. Não. É porque você não exercita a sua potência. É um gráfico muito simples.
Quanto mais carente você é, menos potente você é. Quanto mais portas você abre para você, menos carente você se torna. Então, nesse segundo momento do vídeo, é isso que eu quero passar para você. Abra as suas portas financeiras. Ah, mas não. Eu vou me dar o benefício da dúvida, eu vou fazer isso que a desprogramadora tá falando. Eu vou fazer. Eu não tô achando que é isso, eu tô achando que eu tenho que curar um trauma, e aí depois, quando eu curar muito isso, eu vou me sentir potente para fazer. Mas a desprogramadora tá falando que não é. Deixa eu dar um benefício da dúvida. Deixa eu começar a abrir minhas portas financeiras. Mesmo com essa sensação carente, mesmo com essa sensação de tristeza, mesmo com essa sensação de, poxa, eu não fui amada, poxa, é injusto. Deixa eu pegar aquele curso técnico que eu fiz, aquela faculdade que eu fiz, deixa eu mandar aquele currículo. Mesmo eu me sentindo não amado. E quando eu passar naquela entrevista de emprego, eu vou perceber o que começa a acontecer no meu emocional. Parece que é raso, né? Parece que é muito raso. Lembra das vezes que você criou realizações na sua vida, você desenvolveu algo que te realizava. E aí você falou, eu não tô tão carente assim, não. O mundo lá de fora, ele não existe, né? É uma frase complicada, porque o narcisista vai pegar isso e vai falar, o mundo lá de fora não existe, eu só vou fazer o que eu tenho vontade. Não é essa lógica, né? Essa é uma lógica egocêntrica, idiota. Não é essa lógica. O mundo lá fora não existe porque é só você que existe no seu sistema perceptivo. Só você vê o mundo da sua forma, porque você não pode habitar outro corpo, outra mente, outros olhos, outras perspectivas. Você pode ser empático o suficiente para perceber que você tem uma ótica e o outro tem outra ótica, né? E aí, nesse sentido, você pode dizer que o outro existe, porque você toma conhecimento de que aquela pessoa tem outra ótica. Mas a ótica que você tem sempre será a sua. Não é tão difícil entender isso, não? Tá se sentindo carente, tá se sentindo não amado pelas pessoas, tá descrente desse mundo. Vai olhar como estão seus níveis de potência na vida. Ai, Bárbara, mas pessoas muito potentes, que fazem dinheiro, que fazem isso, fazem aquilo, milionários, bilionários podem se sentir não amados. Sim, mas não é a potência da alma, é a potência do ego. É a potência de o meu dinheiro compra tudo. Não é disso que a gente está falando, gente. A potência da alma é eu renasço quantas vezes for. Se eu cair, eu me levanto. Isso é só o espírito que tem, gente. Só o espírito que tem. Vocês percebem? E nessa potência da alma, você se torna pleno das emoções. Ai, Bárbara, mas está muito confuso. Eu vou ficar pleno emocionalmente se eu me sentir potente na minha vida? Na alma. Se eu caio, eu levanto. Se eu conheço uma pessoa que me decepciona e eu fico mal 24 horas, 48 horas, 72 horas, uma semana, e eu renovo a minha fé nas relações. Gente, o espírito, ele morre e nasce todos os dias, igual o sol. O sol e a lua, né? Acordar e dormir. Sístole, diástole, contração, expansão, né? Não é nenhum problema para a alma, não é nenhum problema para o espírito perder as coisas. Porque faz parte da vida a morte e o renascimento. Então, quando você é potente na alma, você cria uma vida financeira que reflete isso. Quando você é potente na alma, você cria uma vida afetiva que reflete isso. Você entende? O que significa isso na prática, nesse segundo passo, falando da vida financeira, falando da vida afetiva? Eu, Bárbara, por exemplo,
eu tentei alugar um estúdio, eu aluguei um estúdio durante 7 meses, né? Vocês até viram um cenário diferente aqui no canal. E eu tava gastando dinheiro ali todo mês com aquele estúdio. E eu achei que esse estúdio ia me fazer ficar muito mais produtiva e não ficou. Não faz mal. Então eu fiquei 7 meses alugando um estúdiozinho. Depois eu falei assim, quer saber? Eu vou pegar esse dinheiro, vou ficar mais tranquila, vou poder investir, vou poder, sei lá, fazer um cenário mais bonito, fazer outras coisas, eu deixar o dinheiro lá investindo. E eu vou voltar a gravar em casa. Então, a minha alma, ela me orientou no meu financeiro. A alma orienta a gente. O ego organiza. Toda hora eu falo disso, né? Eu fiz até um trechinho de um podcast que eu participei, em que eu falo exatamente disso. A gente tem que se orientar pela alma e se organizar pelo ego. Então eu fiz o teste, eu achei que eu precisava de alugar um estúdio inteiro para fazer... Não! Eu comprei essa cadeira, arrumei bonitinho as coisas do AliExpress aqui, coloquei meus livrinhos, pronto. Eu tô achando o cenário rico, lindo, maravilhoso. Então a minha alma me orientou do melhor investimento. E eu tô gravando em casa. Quer dizer que eu sou menos próspera porque eu tô gravando em casa? Não. O cenário tá muito mais próspero e abundante. Eu tô me sentindo maravilhosa nessa cadeira de filósofa. Não é me comparando com outra blogueira, com outra pessoa de autoconhecimento, o cenário da outra pessoa, eu nem olho. Eu não sigo ninguém, né? Na verdade, não sigo ninguém. Poderia ser até interessante eu seguir, mas não sigo não. Se você se orienta pelo ego, você gasta dinheiro fora, você investe em coisas que não tem a ver com você, e não faz mal errar. Eu achei que aquilo ali ia trazer para mim uma vida financeira mais rica, porque alugando um estúdio eu ia prosperar mais. Não, não foi o caso. Trabalhando em casa eu tô produzindo mais. Produzindo mais eu prospero mais. Então, entenda, você não é carente. Você é uma pessoa que não está abrindo as portas na sua vida, porque você está viciado em atravessar as pontes. Autoconhecimento é travessia de ponte. Atitude na vida é abrir ou fechar portas. Eu abri aquela porta, eu fechei aquela porta. Abri uma porta para conhecer uma pessoa, sair com a pessoa, não, essa pessoa não me respeita, essa pessoa não é compatível, eu estou me sentindo sobrecarregada energeticamente, não gostei da energia dessa pessoa, eu fecho a porta. Assim, você não tem carência. Porque assim você está no amor próprio. Quando você sai da carência, quando você entra no estado do amor, o amor é um estado de espírito. Como que você vai estar num estado de espírito amoroso se você fica tolerando o que você não tem que tolerar? Ai, essa pessoa é uma travessia na minha vida. Não, ela é uma porta que você precisa fechar. Né? Ai, mas o meu trabalho é uma travessia na minha vida. Não, é uma porta que você tem que abrir, que você não mandou currículo até hoje. Ah, se os buscadores do autoconhecimento, os atravessadores de ponte, os analistas, as pessoas profundas fossem tão capazes de fazer esse processo quanto abrir e fechar portas. Ah, se os materialistas, excelentes com abrir e fechar as portas da realização das suas vidas, fossem também tão capazes de fazer essas travessias profundas que o buscador do autoconhecimento faz com tanta coragem de olhar para si. Então, que você, buscador do autoconhecimento, se torne muito bom também na realização da sua vida, porque isso te cura por dentro. E que as pessoas mais materialistas, né, que estão mais na camada superficial, também percam o medo, o desespero de olhar para elas mesmas e perceberem suas falhas, as programações instaladas e tenha a humildade de mudar. Imagine all the people, né? Vamos cantar um John Lennon, seria um mundo ideal. Eu não perco a fé nesse mundo, gente. É por isso que até eu ficar velhinha, igual a Rose do Titanic jogando seu colar, eu vou desprogramar as mentes, os corações e as almas aqui o quanto eu puder, tá bom? Conte comigo sempre. Curta, comente para o engajamento, compartilhe com seu colega que precisa sair dessa paralisia, que já está fazendo muito trabalho interior e precisa abrir e fechar as portas. Mostre para ele que ele é capaz, que ele tem as ferramentas para mudar a vida financeira dele, que ele tem as ferramentas para mudar a vida afetiva dele com toda certeza. E se você chegou até aqui, você merece um presente nessa semana do cliente, que é só agora. Curso Desprogramação de Crenças Limitantes, 50 aulas
profundas. Você vai entender tudo sobre as 3 etapas de desprogramação de crenças em todas as áreas da vida. 50 aulas, material didático, muitos bônus, com a profundidade que você já conhece e muito mais intensiva por se tratar de curso. Você tem o cupom Eu Me Desprogramo. Lembre-se, o cupom é o Eu Me Desprogramo. Digite ali na areazinha do cupom do curso Desprogramação de Crenças. O link está aqui. Um beijo e até lá, desprogramado.